Lula está no seu terceiro mandato. Agora, e só agora, ele resolveu falar em taxar os super ricos. A mídia não gostou, criticou muito essa ideia. O presidente Lula ontem levantou uma placa defendendo taxação dos super ricos. Essa tática de intimidação que aprofunda a divisão do país chega a ser repugnante. Mas, surpreendentemente, não fez a menor diferença. Isso ajudou a popularidade do presidente, que não estava muito legal. A narrativa ricos versus pobres, usada pelo governo contra o Congresso, está ajudando na popularidade de Lula. Os primeiros trackings aí mostram realmente um crescimento do presidente aí, uma fonte me falou em algo em 5 pontos na avaliação, enfim, a gente não tem os números aí, mãos para poder chancelar, mas o entorno do presidente teve ali nos trackings internos uma avaliação até que a gente também tem falado ao longo da semana, que saiu um pouco da bolha, né? Durante muito tempo, essa ideia de taxar os super ricos foi considerada impopular e até perigosa. Os governos do PT nunca tinham tido a coragem ou a iniciativa de atacar esse problema de verdade, de frente. Eles só chegaram nesse ponto agora, e porque houve um incentivo, ainda que indireto. Um incentivo. Muito se fala numa crise fiscal, que poderia até paralisar os serviços públicos no ano que vem. Em breve, as despesas obrigatórias devem sufocar o orçamento e impedir o funcionamento de políticas públicas e investimentos. É o risco do chamado shutdown, ou seja, a paralisação da máquina pública. Crise fiscal é coisa que se resolve ou cortando gastos ou aumentando a receita. Acredite se eu te disser que ao longo dos últimos anos todas as tentativas foram se esgotando, até chegar inevitavelmente numa distorção que o Brasil ignorou por muito tempo. Que distorção? Olha isso! As famílias que ganham até 2 salários mínimos comprometem cerca de metade, 48% da renda com impostos. Mas quem ganha mais de 30 salários mínimos paga em média 26% da renda em tributos. E quanto mais rico é um brasileiro, menos impostos ele paga. Se a renda mensal passar de R$1 milhão, a carga tributária não vai levar nem 3% do que essa pessoa ganha. E chega um ponto que até representar a coisa toda num gráfico fica inviável, fica meio ridículo. Cerca de 70% dos brasileiros vivem com menos de 2 salários mínimos. E para esses, a carga tributária, a soma de todos os impostos, come 48% da renda. Só que tem umas 7 mil pessoas muito ricas para quem a vida é bem mais fácil. Para eles, a carga tributária, o total de impostos, não fica com 2% da renda. A verdade é que ninguém queria mexer nisso, mas chegou um ponto que ficou insustentável. É a crise fiscal e é o risco da paralisação dos serviços públicos que obrigou o governo a mexer nesse vespeiro, no qual ele nunca tinha ousado meter a mão antes. Não é fácil, né? No imposto de renda, a representatividade dos mais ricos é baixa. Só que no Congresso, não. Tem super ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular, né? Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que ganham até 5 salários mínimos no Brasil e verificar quantas pessoas que têm uma renda baixa estão representadas no Congresso, você vai ver que é uma enorme desproporção. Pois é, talvez o mais prudente fosse ter feito uma reforma política, antes de arriscar uma reforma tributária. Tem isso, né? Faz tempo que o Brasil vem discutindo qual seria o jeito mais justo e mais correto de bancar as contas do governo. Primeiro se falava em reforma tributária. Não saiu exatamente como esperado, e o termo da vez é justiça tributária. Um assunto muito importante, mas que, infelizmente, é um desses assuntos chatos que exigem gráficos para serem compreendidos. E esse aqui é bem importante. Ele mostra de onde vem o dinheiro que o governo arrecada. E a maior fatia é justamente a azul,
quase metade vem do consumo. Só esse gráfico já sinaliza uma injustiça muito grande, porque ricos e pobres pagam os mesmos impostos quando eles compram alguma coisa básica, tipo comida ou roupa. Só que para os pobres, isso consome todo o dinheiro que eles têm. Já os ricos nem sentem, porque depois que eles se alimentam e se vestem, ainda sobra muito para eles, mesmo depois de pagar. A renda, a tributação sobre o consumo é a pior que existe. É a mais injusta e a mais regressiva. Porque tanto faz um cidadão receber R$2.000, quanto ele ter uma renda de R$2 milhões, ele vai pagar o mesmo imposto que qualquer um dos dois paga quando vai comprar, por exemplo, um refrigerante. Então, o ideal para qualquer país é ter uma tributação sobre o consumo muito baixa. E de fato, pouquíssimos países cobram tanto imposto sobre o consumo quanto o Brasil. E aqui, no Brasil, a gente tende a usar os Estados Unidos como parâmetro de comparação para todas as coisas. Olha, os Estados Unidos não são nenhum exemplo de justiça tributária perfeita. Feita essa ressalva, lá vai a comparação com os Estados Unidos. Mais uma. Aqui, o consumo responde por 46% de toda a arrecadação. Por lá, isso nunca passa de 18%, e alguns dos especialistas deles até acham que é demais. Ou seja, essa coisa de tributar o consumo é muito brasileira, é uma jabuticaba podre, muitos diriam. Só que tem solução. Uma saída seria aliviar os impostos cobrados em cima daquilo que a gente consome, principalmente nos itens mais básicos. Veio uma reforma tributária que tentou fazer exatamente isso, só que não conseguiu. A Câmara dos Deputados achou que não seria uma boa ideia taxar menos a comida ou os remédios. Água mineral, biscoito e bolacha foram incluídos pelos senadores na lista de alimentos da cesta básica, com 60% de isenção dos novos tributos. Com a atualização do texto feita pela Câmara, o desconto deixa de existir. Serviços veterinários teriam redução de 60% das alíquotas do IBS e CBS, de acordo com o texto aprovado no Senado. Mas na versão final aprovada pela Câmara, o desconto diminuiu para 30%. No Senado, os medicamentos que terão 100% de isenção dos tributos seriam definidos por lei complementar. Na Câmara, foi retirada a definição por lei e estabelecida uma lista com 383 medicamentos que serão isentos. E apesar dessas alterações, a reforma até que veio com alguns pontos positivos. Pelo menos os deputados deixaram passar uma redução na taxação do pão e do queijo. A cesta básica teve itens ampliados, pão francês, pão de sal, dependendo da sua região, cacetinho se for lá no Rio Grande do Sul, além de queijos e até a erva mate foi incluída na cesta básica com redução de tributos. Outra novidade dessa reforma é o chamado imposto do pecado, que é cobrado em cima de tudo aquilo que causa dano à sociedade e, por causar dano, acaba fazendo com que o Estado gaste mais em serviços de saúde ou segurança. Por exemplo, o que é que entra no imposto do pecado? Que tal bebida, cigarro, arma? Não, arma não, hein? Essa foi outra alteração que foi feita pela Câmara dos Deputados. Outra coisa, as bebidas açucaradas voltam então a ter a incidência do imposto do pecado, ou seja, refrigerante, suco com açúcar, é pecado. Mas a arma, essa não é, porque não vai ter imposto do pecado. Ela foi isenta do imposto seletivo a armas. Não entra na minha cabeça essa ideia. Quando essa reforma entrar em vigor, em 2026, a gente vai ter que esquecer algumas siglas, tipo PIS, COFINS, ICMS, e vai decorar outras siglas novas, CBS, IS. É para ser uma simplificação, e vai ser uma mudança bem grande. Grande, mas não o suficiente, né? Muito em função dessas alterações que os deputados fizeram. Eu só mostrei alguns exemplos, tem vários outros. E é por isso que, mesmo depois de fazer reforma tributária, o Brasil vai continuar tendo que discutir justiça tributária. Será que esse é um sinal de que o Brasil fez tudo pela metade? Seja como for, o que a reforma tributária tentou fazer foi mexer na tributação do consumo. Era o mais importante, mas não saiu do jeito que o governo queria.
muito menos do jeito que o povo precisava. Que tal mexer então nos impostos sobre a renda? Diminuir a parte azul do gráfico, que é quase toda paga pelos pobres, o consumo, não deu muito certo. Que tal mexer nessa parte laranja aqui, hein? Uma ideia é simplesmente liberar uma parcela da população de contribuir com o imposto de renda. Quem ganha menos de R$5.000 não precisaria pagar. Parece uma boa ideia, né? Nesse caso aí, os interesses do governo e da população claramente convergem. Seria bom para os dois. Olha, que o governo vem lidando com a baixa popularidade, a gente sabe bem. E a aposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mudar esse cenário é a proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Será que vai dar certo? Olha, se dependesse do interesse do governo, sim. Se dependesse do interesse do povo, idem. Só que aí entram os interesses do Congresso, e nesse caso, eles não estão alinhados. Essa isenção já era para ter sido aprovada há muito tempo, mas não foi. E agora, em julho de 2025, parece que a votação está sendo adiada, de novo. Esse é um outro ponto que, olha, se tornou uma das principais preocupações de momento. O clima está tão ruim, mas tão ruim, que tem muito governista que está preocupado, Renan, com esse calendário da reforma do imposto de renda. Para o governo, o que resta é contar com o apoio popular para pressionar o Congresso. Não tem outra saída, né? Então o governo tenta convencer as pessoas de que é preciso dividir melhor essas contas do Estado. A comunicação é muito importante para isso. E o governo até que tenta inovar. Pela primeira vez, a comunicação do governo brasileiro fez peças com inteligência artificial. O meme também é uma arma muito usada aí dentro desse arsenal. Explicando com gatinhos a proposta de mudanças no imposto de renda. Esse é um gatinho que acorda cedo, coloca o crachá e vai trabalhar. Todo mês recebe seu salário. E o susto é sempre o mesmo, desconto no pagamento. E olha que ele nem ganha tanto. Ainda assim, perde uma parte para o imposto de renda. Mas o governo federal quer mudar isso. Com o novo projeto de lei, quem ganha até R$5.000 por mês pode ficar isento do imposto de renda. Ou seja, zero, nadinha. Menos desconto, mais alívio. Mais comidinha na despensa, mais chance de pagar o básico e respirar com tranquilidade. E esse gatinho não tá sozinho. 10 milhões de gatinhos, ou melhor, de trabalhadores vão ser beneficiados. E para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000, o imposto diminui de forma progressiva. Com esse alívio, vai ter gatinho pagando as contas, fazendo curso, cuidando da saúde mental. Mas quem vai bancar isso tudo? Os gatos super ricos que ganham tipo 1 milhão por ano e quase não pagam IR vão passar a contribuir com o valor mínimo. Aqui é o Brasil. Justiça tributária. Quem ganha mais, ajuda mais. Quem precisa, vive com mais dignidade. A esperança com esse meme aí é que o governo seja mais bem-sucedido mexendo aqui na parte laranja do gráfico do que foi quando tentou mexer na parte grande e azul, lá com a reforma tributária. Mexer na parte amarela é complicado, porque tributando o trabalho, a gente gera um efeito colateral, acaba deixando mais caro tudo aquilo que o trabalho produz. Sobra então a parte verde, né? Tributar o patrimônio. 4,6% é muito pouco quando a gente observa o que os outros países fazem. De volta para aquela comparação com os Estados Unidos, que não me agrada muito, né? Lá, eles tiram 11% de tudo que arrecadam dos tributos sobre o patrimônio. A gente nunca, mas nunquinha mesmo, passou dos 5%. E não é só o Congresso que não gosta de taxação sobre patrimônio. A mídia hegemônica também não. Se você assistir qualquer telejornal, em qualquer canal de TV aberta por tempo suficiente, você logo vai ser avisado de que taxar patrimônio faz com que os ricos fujam do país. Às vezes até parece uma ameaça. A experiência na Europa mostra que essa ideia de caçar o dinheiro dos mais ricos é uma iniciativa que não resolve o problema da arrecadação. Quem conta é a Sônia Blota. Há pouco mais de 10 anos, um ícone do cinema abriu mão da cidadania francesa em protesto. O premiado ator Gérard Depardieu ficou indignado com a decisão do então presidente François Hollande de aumentar em 75% o imposto sobre o patrimônio. Ou seja, nenhum governo que se propõe a taxar patrimônio vai ser bem visto pelos telejornais. E pode ser o governo do PT, do P isso, P aquilo, P qualquer coisa. Qualquer governo que queira taxar patrimônio vai estar por sua conta e risco na hora de se comunicar. Não dá para pedir ajuda para o editorialista, né? O que resta então?
pedir ajuda para militância. E nesse caso aí, sejamos justos. Estão se esforçando. A coisa mais linda de se ver é um pobre discutindo contra taxar os super ricos. Obrigado, viu? Vocês são o nosso investimento que mais rende. Aqui a gente discute reforma. Reforma da piscina, do gabinete, da cobertura. Do povo a gente escuta depois, tá? Aqui vão ficando claras as armas de que cada um dispõe nessa batalha. Aquele 0,01% da população, que meio que é isenta de tudo, tem os editoriais. Uma campanha na internet com ataques ao Congresso provoca preocupação e apelos por moderação. Já o resto tem os memes. Fala, escravo do trampo! Aqui quem fala é Hugo Nem Se Importa. Você me viu em horário nobre na Globo? Eu tô na Globi. Muito obrigado por me ouvir até o final, ou quase. Quero fazer o meu editorial aqui também. Porque quem quer que apareça na TV dizendo que essa é uma guerra desnecessária entre ricos e pobres, já está disparando uma arma e já está participando dessa guerra também. Cada um aí tem os seus interesses, né? Não tem jeito, o governo tem os interesses do governo, reeleição. O Congresso tem os interesses do Congresso e a mídia hegemônica também tem os interesses da mídia hegemônica. Cabe a você entender quais são os seus interesses e quem está mais alinhado com eles. Falei demais? Tenho quase certeza que sim. Hora do PS. Hey, listen! O aumento do preço do pão foi a principal causa da Revolução Francesa. E a tributação sobre consumo, mais uma vez, aí, fazendo com que a população se revoltasse. E atualizando para o fator Brasil, né, de 2025, não fez que o Brasil se revoltasse, mas que o Brasil se radicalizasse. Penso eu, e já justificando, que justiça tributária é algo que diz respeito ao entendimento da sociedade, à história de determinada sociedade. O estudo sobre justiça tributária é o estudo sobre desigualdade social. E a proposta do PL 1087, que está, na verdade, em discussão na Câmara, não pretende nada de muito extraordinário e relevante em termos de tributação dos super ricos. Pretende apenas estabelecer uma alíquota mínima de 10% para todas as rendas, uma alíquota efetiva de 10% para todas as rendas. Foi dito que o governo Lula, que a bem da verdade já vai para a 5ª edição, toda vez que tem algum problema com o Congresso, ele apela para a luta de classes. Eu não vou aqui utilizar aquele termo ricos versus pobres, porque é uma coisa meio gasta que desperta muitas paixões, mas o fato é que a gente está vendo agora o governo se empenhar em tentar colocar no Congresso o selo de defensor dos ricos. E, segundo os críticos, é uma estratégia que funciona, que tem funcionado. Esse debate favorece ele, favorece PT. Talvez seja porque a luta de classes existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso existe. Agora sim, esse é o nosso finalzinho inho-inho. Se você quiser mandar seu áudio, fazer parte da nossa conversa aqui no nosso PS, dá uma olhada no comentário que está fixado no topo aí da caixa. Ali tem as instruções para ser membro da nossa comunidade. Eu certamente apreciaria muito esse apoio do qual esse projeto precisa muito, principalmente nessa fase aqui. Fase de crescimento. É isso aí. Em frente. Valeu!